sei, porque semana que vem eu tô querendo, talvez eu vou fazer uma outra viagemzinha aí, eu já consigo fazer umas outras práticas, umas outras aulas em outros lugares aí e mostrar para vocês. Bom, gente, hoje é dia 26/10/2020, vamos iniciar então mais uma aula aí da disciplina de agrometeorologia e climatologia. Como o Fábio falou aí, né, depois de uma semana de feriado, que foi lá do dia 12 de outubro, depois semana passada, do dia 19, a gente teve aquelas palestras, né, online, que foi feito na semana de agronomia, e hoje a gente retorna a nossa aula, na nossa disciplina. Eu vou iniciar, então, vou compartilhar a nossa tela. Hoje a gente vai estar comentando um pouco sobre como faz para medir evaporação e também para medir evapotranspiração. A gente vai falar um pouco dos métodos utilizados aí para essas medições, tá? De evaporação e evapotranspiração. Inclusive, a APS de vocês vai ser com base nessa medição de evapotranspiração. Vocês vão medir a evapotranspiração de uma planta. Quanto uma planta perde de água durante um dia, em média, uma planta comum aí. Então, a gente vai ter que fazer umas contas aí para saber essa perda. E, com base nessa perda, a gente vai estar irrigando de volta essa planta o valor exato de água que ela precisa. Claro que uma planta num ambiente controlado, num vaso, numa flor que todo mundo tem em casa, um vasinho de planta aí, eu acho que quase todo mundo tem, né? Alguma plantinha em casa. Então, vocês vão pegar essa planta, vão pesar ela, vão medir quanto que ela vai perder de água de um dia para o outro e fazer essas contas aí, tá? E medir a evapotranspiração real. Quando a gente fala de evapotranspiração, existe a evapotranspiração potencial, que é uma evapotranspiração estimada de uma região, de um local, de uma floresta, que é um negócio assim bem maior, e temos as evapotranspirações reais, aquelas que são medidas mesmo em loco, num determinado local. Beleza? Bom, então a gente vai falar primeiro da evaporação, só a evaporação de água, de rio, de lago, essa coisa toda, como é que mede isso aí, e depois a evapotranspiração, onde junta a planta junto nessa história toda aí. Vamos lá. Bom, então, para a gente começar, a primeira medição que a gente vai falar aqui é com relação à evaporação, tá? A gente já comentou um pouquinho sobre a evaporação, o que ela é, como é que ocorre, né? Primeiramente, como que acontece a evaporação? A evaporação nada mais é que uma medida onde a água ou vapor de água, né, que é liberado de uma superfície líquida para a atmosfera. A evaporação ela só acontece quando tem água e calor, né? Para que ocorra a evaporação, precisa de ter energia solar, calor, para que faça a excitação das partículas de água, né? Vai ocorrer o aquecimento. Então, que a gente chama de calor latente, que é um calor que a energia do Sol libera sobre a superfície de uma água, e essa energia é suficiente para que faça com que a água aumente de volume, né? O vapor de água esquente aumente de volume e evapore, suba, né? Então, a água, quando ela é líquida num reservatório, ela tem uma densidade, quando a energia solar atinge ela e ela aquece, ela forma vapor, esse vapor vai ter uma densidade menor do que a própria densidade do ar, por isso que sobe, né? Então, o ar tem uma densidade, então se você imaginar uma bola vazia, uma bola cheia, a bola cheia tem mais peso do que a bola vazia. Apesar que o ar parece que ele não tem peso, mas ele tem. Então, o vapor de água é ainda mais leve do que o próprio ar, quando ele está sendo aquecido. Então, você tem o ar, que a gente está respirando aqui, e tem o vapor de água que está no meio do ar. Aquela umidade relativa do ar que a gente mede é esse vapor de água. Esse vapor de água, ele é mais leve do que o próprio ar, por isso que ele vai subindo no ar, vai atingir uma certa altitude, vai condensar e vai chover. O princípio é o mesmo de uma panela quando está fervendo, né? Lembra lá de uma panela quando vai fazer arroz, né? A gente pega a panela, bota o arroz lá para fritar, bota a água, começa a borbulhar, você mete uma tampa em cima da panela, né? O calor que está aquecendo aquela água está fazendo o quê? Liberar vapor. Esse vapor, ele é leve, então ele sobe, é mais leve do que o próprio ar, então ele sobe e na tampa onde o vapor bate, né, como se fosse na nossa atmosfera,
ali as partículas, todo o vapor começa a condensar novamente, então você tem uma tampa que está numa temperatura diferente da temperatura daquele vapor, que é aquecido. Então, aquela tampa mais fria que está em cima, é como se fosse a nossa atmosfera mais fria, quanto mais altitude sobe, mais frio vai ficando. Então, aquele vapor, ele bate na tampa, junta-se as gotículas novamente, forma uma gota e fica aquela tampa molhada, sendo na atmosfera é uma nuvem que forma, junta-se as gotículas, forma as gotas e chove. Então, o princípio é o mesmo. A evaporação, então, é a medida de forma semelhante à precipitação. Do mesmo jeito que a gente fala de medida em milímetros que evapora, a gente pode falar de medida em milímetros que precipita, que chove numa região, tá? Utilizando aí as unidades em milímetros para caracterizar essa lâmina evaporada ao longo de um determinado intervalo de tempo. As formas mais comuns de medição da evaporação é a do tanque classe A. O que é o tanque classe A? Como se fosse uma caixa d'água e vai medir quanto está evaporando dentro dessa caixa d'água. É bem simples. Também tem o tal do evaporímetro de Pichet. Evaporímetro de Pichet é um outro equipamentozinho que mede evaporação, porém com menor precisão do que o tanque classe A. Esse aí é o tanque classe A. O que esse tanque classe A parece? Parece aqueles coxos de água que o pessoal compra para colocar em área de lazer, de gado leiteiro, de vaca, de gado de corte. Não tem aqueles coxos redondos acho que é aço galvanizado que o pessoal compra? É semelhante a esse bicho aí, ao tanque classe A. Só que, claro, um pouco menor, né? O tanque classe A, ele tem que ser instalado do jeito que vocês estão vendo aí, em cima de um estrado de madeira, né? De um pallet, de um negócio de madeira que aguenta também, né? Não pode ser uma madeira muito porcaria. Ele vai ter essas dimensões ali, ó. Ele tem que ter 25 centímetros de altura, pelo menos, tá? Mas, na verdade, isso aqui é as medidas padrão dele. 25 centímetros de altura, 1,20 m de diâmetro, 1,21 m, vocês estão vendo aí, ó, o diâmetro dele, a boca dele aqui em cima. Então, ele vai dar mais ou menos isso aqui, né, 1,20 m de diâmetro por 25 de altura. Esse é o tanque classe A. Você enche ele de água, deixa uma bordazinha aí de uns 5 centímetros para ele não transbordar, né? Então, 5 centímetros é o nível máximo de altura que é bom deixar. Por que deixa essa altura aqui? Porque se por acaso chover, a água vai bater aqui dentro e não vai estar escorrendo aqui para fora. Claro que se der uma chuva muito forte, acima de 50 centímetros, ou 50 milímetros, ou 5 centímetros, né? Se chegar a dar uma chuva e não tiver evaporado nada de água, vamos supor que eu enchi isso aqui na parte da manhã, esse tanque aqui. Enchi ele de água, deixei só 5 centímetros sobrando. Aí logo depois veio uma chuva forte, nem deu tempo de evaporar a água, a chuva que caiu aí em cima já foi maior do que 50 milímetros, ou 5 centímetros, né, de água. Então, essa chuva vai fazer esse tanque transbordar. Vai começar a bater chuva aqui dentro, ele vai pular água para fora. Então, se tiver logo vindo uma chuva, alguma coisa, perceber que está vindo uma chuva, não é interessante encher ele até o nível máximo aqui, deixando só essa bordinha de 5. É bom deixar ele um pouco mais fundo, que aí se chover ele vai encher e não vai transbordar. Então, como é que mede a questão da evaporação nesse tanque? É muito simples, gente. Tem uma régua ali dentro, né? Uma régua no nível zero, e essa régua vai estar medindo quanto, tipo assim, no zero. Aí, conforme vai chovendo, conforme vai evaporando, né, vai batendo sol nesse tanque aí, a água vai abaixando automaticamente. Vamos dizer que estava lá no zero. Quando é de tarde, estava lá medindo no 2 centímetros. Então, significa que naquele dia evaporou 2 centímetros de água. 2 centímetros de água foi o que evaporou durante aquele determinado dia. Ou 20 milímetros de água, que é a mesma coisa. Então, você tem uma régua lá, com os risquinhos, medindo em centímetro, em milímetro, tanto faz. E aí, encheu de manhã, de tarde evaporou, você já sabe o tanto que evaporou de água naquele dia. Evapora-se água à noite, pode até evaporar um pouco devido ao calor, tá? Mas não é comum. À noite,
a tendência é a água, à noite, na verdade, a tendência é vir em orvalho, vir a umidade que subiu para a atmosfera voltar na forma de orvalho durante a noite. Mas se o aço aí, esse material aí estiver muito quente, pode sim evaporar um pouco de água de dentro do tanque à noite. Dependendo da temperatura que tiver à noite também, acima aí de 30 graus, às vezes tem noite que dá 30, 32 graus, aí, e se for também perto de uma cidade onde tem muita emissão de calor pelos prédios, muita perda de calor às vezes à noite, então o tanque pode continuar evaporando água à noite, mas não é comum, tá? Por isso que ele tem que ser instalado num lugar aberto, arejado, em cima de um recipiente de madeira e gramado em volta, principalmente, para não dar muita diferença de temperatura, que seja uma coisa mais próxima da realidade. Bom, então, para estimar a evaporação em reservatórios e lagos, costuma-se considerar esse valor, o valor que foi medido aqui dentro do tanque, e esta tem um valor aproximadamente de 60% a 80% da medida do tanque classe A. Então, gente, quando a gente pega esse valor que evaporou de água aí no tanque e converter isso para uma situação real, lá para um reservatório, lá para um rio, então essa água que evapora de um rio, de um tanque, de um reservatório, é uma água que evapora menos do que dentro desse tanque. Por quê? O tanque ele é menor, ele é de um material à base de aço, então isso tende a evaporar mais água, porque esquenta mais. Então, automaticamente, esse não seria um valor real para uma situação de campo, vamos dizer assim. Então, você pega esse valor e multiplica por esse fator de correção, que é de 60% a 80% da evaporação medida dentro do tanque. Tá? Então, em reservatórios, em lagos, costuma-se considerar de 60% a 80% do valor que foi medido. Quando a gente fala de reservatórios, lagos, depende do reservatório. A gente vai explicar melhor isso daí. Então, vamos supor que nesse tanque aí, ó, né, um belo dia... Ah, tá, outra coisa, esse tanque costuma ter um pluviômetro do lado dele, tá? Do lado de fora tem o pluviômetro, que se caso chover, ele também consegue registrar essa medida. Quem quer falar alguma coisa aí, pode falar. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos supor, tá? Faz de conta que aqui é o nosso tanque, vou colocar ele... Ele é circular, né? Mas vou colocar ele como se fosse uma caixa, você estivesse olhando ele de frente, né? Então, se você estiver olhando ele de frente, você vai estar olhando as duas extremidades dele. Então, o tanque vai estar cheio de água até um certo nível, né? Então, você vai encher ele d'água até uma certa altura. Lembrando que esse diâmetro dele aqui, essa largura dessa boca dele aqui, tem que ser de 1,20 m, tá? 1,21 m, do jeito que está lá mostrando lá na medição. 121, alguma coisinha, deixa eu ver aqui. 121,9, 122 centímetros praticamente. 121,9 centímetros seria o diâmetro, né? O tamanho da boca dele de um lado no outro. Tá? A altura dele aqui, ó, tem que ser de 25 centímetros. 25, também alguma coisa que eu não lembro aqui, deixa eu ver. 25,4. Então, seria isso. 25,4 centímetros seria a altura dele, né, do tanque aqui. Você vai encher ele d'água. Aqui dentro vai ter uma régua, né? Então, imagina como se tivesse uma régua graduada aqui dentro. Vou desenhar como se fosse uma réguinha aqui, ó. Ó. Faz de conta que é uma régua, isso aqui, tá? Essa régua, como qualquer outra, vai estar lá a graduação dela, as medidas, né? Então, vai estar lá bem aqui nesse nível, vai estar o 0, né? Bem aqui no começo vai estar o 0. Aí, vamos dizer que por aqui esteja lá 5, né? Em centímetros, tá, gente? Vou botar aqui, ó, 0. Aí vai ter os risquinhos lá, vai medir 0, 1, 2, vai na sequência. Vamos dizer que seja assim. 0, 5 centímetros,
como aqui embaixo vai ser o 25, né? Bem aqui é o 25. Então, tem que distribuir mais ou menos igual. Zero, não vai dar bem certinho não, pelo jeito que eu fiz aqui. Mas, enfim. Aqui vai ser por aqui vai ser o 15. Por aqui vai ser o 20. E lá embaixo o 25. Não ficou bem certinho, não, mas faz de conta que fosse. Proporcionalmente falando, né? Teria que... Então, vai ter a reguinha lá, medindo isso daí. Medindo essas distâncias aí. E com essa régua que a gente consegue ver a evaporação de água do dia para a noite, tá? Vou colocar mais aqui assim, ó, que aí fica melhor, né? Ó. Do dia para a noite. Esse negócio, quando fica muito pequeno, o quadrado, ele não pega direito. Bom, deu para vocês entenderem aí, né? E aí a gente vai... Ô, porcaria. Vou pegar esses dois aqui logo e já junto de uma vez só. Então, como se a nossa régua fosse mais ou menos isso daí, 0, 5, 10, 15, 20, 25 centímetros, até lá embaixo. Isso aqui vai estar cheio d'água, né? Vou pegar um azulzinho aqui de água. Vai estar cheio... Ixi, isso aqui é azul? Que cor que é essa? É azul mesmo, né? Não. Azul tá aqui. Isso é azul? Vai estar cheio d'água e vai estar lá a régua medindo isso daí. Bom, aqui vai ficar a medição ao contrário nessa parte da régua aqui, ó. Esses 5 centímetros vai estar aqui em cima. Então, vai ter uma medida de 5 para baixo e de 5 para cima, tá? Então, vai ter esse tanque, vai ter essa régua desse jeito aqui, ó. E a medida aqui de 5 centímetros também. Então, por quê? Porque se chegar a encher de água, eu vou saber quanto que choveu, mais ou menos, né? Se caso eu estiver naquele nível ali para cima, tá? Então, os 5 centímetros está ali. Então, vamos supor que um belo dia eu enchi isso aí de água, deixei esse espaço vazio. Quando foi de tarde, né? Quando foi à tarde, o nível da água estava por aqui assim, né? Ó, vamos dizer que o nível da água estava por aqui assim à tarde, né? Baixou por aqui. Então, vamos supor que foi nesse belo dia aí, a água baixou 2 centímetros, ponto 2. Um exemplo, tá? Só colocando aí. Faz de conta que a água de manhã estava lá no zero, à tarde estava ali no 2,2 da régua. Bem aqui assim, faz de conta, tá? Portanto, gente, esse dia, qual foi a evaporação em milímetros? Então, a evaporação vai ser o quê? Vai ser sempre o quê? A leitura final menos a leitura inicial, né? Então, o equipamento vai medir isso aí. Então, leitura final de evaporação vai ser igual a 2,2 menos zero, né? E 2,2 menos zero. Então, a minha evaporação foi igual a 2,2 centímetros ou 22 milímetros. Isso no tanque classe A, tá? Deixa eu ver quem está entrando aqui. Mais um. Beleza? Mas aí, vamos supor que uma bela hora do dia, ou um dia qualquer, choveu, né? Lembrando que essa evaporação de 22 milímetros que deu aqui, tá? Vamos voltar aqui ainda, depois eu falo da chuva. Vamos supor que essa evaporação aí, que ela aconteceu num determinado dia, foi de 22 milímetros. Lembrando que quando é reservatório, eu vou considerar um fator de correção. Para mim, esse meu fator de correção, ele gira entre 0,6 e 0,8. É o meu fator de correção. Meu FT aí. Vendo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó.
O FT, ó, fator de correção, os valores vai variar entre 0,6 e 0,8. O que isso significa? Entre 0,6 e 0,8. Significa que o valor medido no tanque classe A geralmente é muito maior do que o valor real lá no campo, né? Então, a gente usa aqui esse fator de correção. Como é que é esse fator de correção? Entre 0,6 e 0,8. E qual valor eu vou usar? Quando eu tenho um reservatório que a água fica parada ao longo do dia, tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que determinar. Então, quando o reservatório, eu tenho um tanque lá, um tanque de peixe, eu tenho lá uma represa que acumula água para o meu gado, um exemplo, qual vai ser a evaporação diária de água desse local? Então, para tanques escavados, vamos colocar assim, aquele tanque seco, né, que junta água da chuva e depois evapora também. O fator que eu tenho que considerar é 0,8, tá? Por quê? Porque o tanque escavado, ele fica parado a água tende a não ter muito movimento e a tendência é essa água evaporar mais fácil, esquentar mais também. Para reservatórios ou represas, o que é reservatório ou represa? É aquela água represada, né, de um rio. Ela é uma água que tem movimento, que tem correnteza, mas é uma correntezinha lenta, que também a água fica parada um pouco, corre devagarzinho. Às vezes ela corre mais no meio e menos nas laterais. Então, essa água represada, a gente considera um fator de correção de 0,7, do valor que o tanque classe A registrou. E para rios, o rio já a água tem mais movimento, né? O rio que a água já está correndo direto, então a evaporação é menor. Para rios, o fator de correção é de 0,6, é o que a gente considera. Então, vamos supor que lá na minha propriedade eu tenho sei lá, um rio, né? Ou não, uma represa, uma barragem lá que represou água. Era um riozinho, fiz uma barragem, represa a água, e quanto que evapora dessa minha represa diariamente? Então, se o que o tanque classe A registrou foi de 22 milímetros por dia, então qual vai ser a minha evaporação real, tá? Então, é só eu multiplicar pelo fator de correção, ó. Então, a evaporação de um lago, de um rio, de alguma coisa que seja, vai ser a evaporação, o que registrou no tanque, vezes o fator de correção, tá? Então, a evaporação da minha represa, vou colocar assim, ó, evaporação da minha represa, né, vai ser igual a aquilo que foi medido no tanque, né, evaporação do tanque, que foi essa que a gente mediu aqui para cima, vezes o fator de correção, tá? Então, lembrando que isso aqui é o que a gente mediu no tanque, né? Ó, evaporação do tanque classe A. Tanque classe A é o nome desse tanque, tá? Que é aquele tanque com essas medidas aí. Então, se eu quero saber a evaporação da minha represa, para represa, o reservatório, eu vou multiplicar por 0,7. Então, a evaporação da minha represa vai ser igual àquilo que mediu no tanque, que seria os 22 milímetros, vezes o fator de correção, que é 0,7. Tá? Então, multiplicando 22 por 0,7, vai dar quanto aí? 15,4, deu 15,4 milímetros. Então, essa foi a evaporação real, vamos dizer assim, ou não seria real, né? Mas a evaporação estimada, a real é que saiu de dentro do tanque, né? Essa que a gente mediu. Mas essa seria uma evaporação estimada da minha represa que eu tenho lá na minha propriedade, tá? Então, 15 milímetros por dia. Vamos dizer que isso aí foi registrado dentro de um dia. 15 milímetros por dia. Se vamos supor que essa represa tem um hectare de água, né? Então, qual foi o volume de água que foi embora? É só eu pegar esse valor e multiplicar por um hectare, que é 10 metros quadrados. Então, você consegue saber quantos litros de água evaporou, né? Nesse caso aí, vamos supor que a minha represa lá é de 1 hectare, seria 10 mil metros quadrados vezes 15,4. Então,
evaporou da minha represa 154 mil litros de água naquele determinado dia, ou 154 metros cúbicos de água. Beleza? Isso com a represa de 1 hectare que eu estou considerando. Tá. Vamos supor agora... Professor, Pode falar. só uma dúvida aí. E se eu não tenho esse tanque aí, eu quero fazer uma medição direto lá lá no tanque, vamos supor. Aí Beleza. também dá para calcular, né? Pelo tamanho do tanque e tal, não? Dá. Ou você constrói, né, um tanque desse aí, ou você bota uma régua direto lá na represa, que é assim, É o que eu ia represa, falar, porque daí você pode colocar ou alguma coisa para medir também ali com a marcação e tipo que baixou, sei lá, medir com a régua e tal, e isso. aí ver quantos centímetros, né? Também dá, não dá? Assim, dá e não dá. Quando é tanque seco que não tem reposição de água, é mais fácil. Quando é tanque que é escavado, quer dizer, tanque escavado que não tem reposição de água externa, é só botar uma régua lá e mede de manhã, mede de tarde, está feita a medição. Inclusive, você consegue saber quanto que está infiltrando também, né? Porque a tendência é evaporar a água e também infiltrar. Então, quando você faz isso, você acaba medindo os dois automaticamente, que é até melhor, né? O quanto que está perdendo pelo fundo do tanque e quanto que está evaporando simultaneamente. Agora, quando eu tenho reposição de água de uma mina, de um rio que está vindo numa represa, aí é mais difícil você saber quanto está realmente saindo, só com uma régua. Porque se você bota uma régua lá, às vezes, se for na época da chuva, o volume da água do rio é forte, está evaporando água dali, mas você não consegue saber exatamente quanto que evaporou, porque o tempo todo está entrando água, então você não consegue ver o nível baixar na régua. Vai saber quando? Na época da seca só, mas na época das águas é mais difícil, quando o nível do rio mantém o nível da água direto ali. Então, por isso que mede-se no tanque classe A e faz essa conversão aí para chegar numa média próxima da realidade, tá? Em rio é a mesma coisa, né? Em rio e em reservatório que é represado água que tem entrada de água externa, mina, essas coisas, é mais difícil. Agora, quando é tanque escavado, que a água só vai evaporar, então acaba que é mais fácil de você medir só com uma régua. Em represa, quando a represa na época da seca ela não tem tanta reposição de água, aí dá para fazer também. Aqui na faculdade mesmo, essa água que tem aqui atrás aqui do bloco C ali, ali eu coloquei uma régua ali no começo da seca. Tem uma tábua lá, eu coloquei lá. Se você ver onde estava o nível da água lá em junho e onde está agora, ela recolheu já uns 2 metros. Eu vi hoje à tarde eu passei lá. E, tipo assim, eu botei uma tábua lá onde a água estava e hoje a água já está mais aqui para baixo, né? E, tipo assim, se você for medir do pé da tábua até onde a água está, ela já baixou uns 2 metros, 1,5 m a 2 metros, mais ou menos. Não dá para saber certinho porque eu não fui lá medir, só olhei, assim, né, no visual. Mas abaixou aí 1,5 m a 2 metros de água aqui. E quando dá essas primeiras chuvas, abaixa mais ainda. Agora, essa época do ano. Toda vez, você passa o período da seca todinho, seco, aí a água vai baixando, vai baixando. Quando dá as primeiras chuvas, o trem baixa mais ainda. Por quê? Quando dá as primeiras chuvas, entrada da primavera agora, a tendência é o quê? As plantas entenderem que é a hora delas como voltar a absorver água. Então, elas absorvem toda a água do solo, o solo já está seco, então elas absorvem essa água da superfície do solo, e por potencial, por diferença de concentração, a água do lençol freático também, aquela água que está armazenada no lençol freático, algumas plantas conseguem acessar essa água, e o lençol freático também tende a subir um pouco da sua água por capilaridade, ou seja, a água que está armazenada no lençol freático lá na época da seca, elas tendem a subir para molhar esse solo seco que está mais acima. Vai por capilaridade para tentar alcançar a raiz de uma planta. Então, você abaixa ainda mais o nível do lençol freático. Como essas primeiras chuvas elas não têm condições de abastecer o lençol freático, elas não chegou água lá embaixo ainda, o lençol freático perde água dele para cima. Então, essa época do ano agora, as minas praticamente secou tudo. Que tinha de mina para secar tem que ver mês de outubro e novembro. E não mês de junho, julho e agosto. Mês de outubro é quando você vai saber realmente se um nível de uma mina, se uma mina ela vai secar ou não. É quando dá essa primeira chuva, é quando o lençol freático seca no seu limite mesmo.
Então, você vai ver capim, você vai ver as plantas da superfície verde, mas os rios tudo no talo, tudo seco, a maioria, tá? Essa época agora. Vamos voltar aqui, ó. Vamos supor que... Vou botar nessa imagem aqui, ó. Vamos supor que um belo dia, né? Esse nível aqui, vamos dizer que passou lá o dia, mas a água, vamos supor que ela está aqui, ó. Eu coloquei no zero, enchi lá, né, o reservatório, né? Então, vamos supor que eu enchi o reservatório e enchi o reservatório lá no nível dele, e quando foi de tarde, eu fui lá olhar, a água estava ali. Que porcaria que aconteceu aí, será, hein? O que será que aconteceu nesse belo dia? Para a água estar maior do que o tanto que eu coloquei de manhã. Com certeza, né? Então, provavelmente, houve uma chuva. Essa chuva, para mim saber exatamente quanto foi, eu tenho que ter aqui, do lado de fora desse reservatório, eu teria que ter aqui, ó, vamos supor que eu teria que ter aqui um pluviômetro, né? Um pluviômetro captando a água dessa chuva, tá? Então, faz de conta que eu tenho um pluviômetro ali fora, esse pluviômetro, ele estaria ali coletando a água da chuva, né? Como se fosse vamos dizer que ele aqui é tipo um pluviômetro daqueles de bacia, né? Então, ele estaria ali coletando a água e fazendo a medição aqui dentro, numa réguazinha dele também. Então, vamos supor que nesse dia aí, foi registrado uma chuva, sei lá, 20 milímetros acumulou aqui no pluviômetro. 20 milímetros acumulou no pluviômetro, tá? Deixa eu ver quem entrou aqui, peraí. Vou colocar mais um para dentro da sala aqui. Jefferson. Tá. Então, vamos supor que acumulou uma chuva num belo dia lá, uma chuva de 20 milímetros, registrado pelo pluviômetro. E a altura de água que passou para cima do zero aqui, ó, foi de... Vou colocar aqui que foi de... Deixa eu ver. 10. Vou colocar que foi de 10. Não, peraí. 10, 20, 30. Deixa eu só fazer uma conta aqui para mim não ficar um valor nada a ver. Vamos dizer que foi de 30. 30 não, 3 centímetros aqui na régua. Três centímetros. Então, lá na régua eu estava medindo 3 centímetros. Três não, se for 3 não vai dar certo. Deixa eu ver o 20. 20 já subiu 2. Vamos dizer que foi 10. 10 centímetros. 10 não. 1 centímetro, quer dizer. Então eu pergunto para vocês, qual foi a evaporação de água nesse dia aí? Se tinha 1 centímetro de água e choveu 20 milímetros. Qual a evaporação de água nesse dia? Qual foi? Você tem que saber, nesse caso aí, tem que saber a quantidade de metro cúbico também, né, não? Não, aqui é só para a gente saber quanto que evaporou. Quantidade de metro cúbico é se a gente considerar isso para uma área depois maior, né? Considerar que essa água choveu, essa água não. Por que que acontece? Esses 20 milímetros de chuva, eles caíram dentro desse reservatório aí. O pluviômetro mediu, mas o reservatório aqui, ele absorveu essa água aí de alguma forma, né? Então, caiu 20 centímetros, 20 milímetros de água ali, ou 2 centímetros, tá? Caiu 20 centímetros. Mas mesmo assim quer dizer,
caiu 20 milímetros, que é 2 centímetros, certo? E mesmo assim, ainda tem 1 centímetro para cima do zero ali. Então, quanto que evaporou de água nesse dia? Ó, 20 é o que registrou no pluviômetro. Tá? 20 é o que registrou aqui nesse pluviômetro. Deixa eu só botar aqui a marcaçãozinha também. Ó, 20 é o que registrou aqui. E aqui ficou acumulado 1 centímetro de água acima do zero ali da régua. Aí vem a pergunta, quanto que evaporou de água nesse dia? No caso, evaporou 10 milímetros, né? E Nesse aí? caso aí. Porque se 20 milímetros é o mesmo que 2 centímetros e ficou acumulado 1 centímetro só a mais, significa que 1 centímetro evaporou, que seria 10 milímetros, né? Exatamente. Exatamente. Então é assim, ó, se não tivesse evaporado nada e tivesse só chovido, o que ia acontecer? Ia subir 2 centímetros ali dentro do tanque. Vamos supor que não evaporou nada. Então, ia ficar 2 centímetros, se não tivesse evaporado nada. Então, choveu 20 milímetros ou 2 centímetros. Então, automaticamente, ia subir 2 centímetros na régua lá, do nível zero, né? Ia subir 2 centímetros. Porém, tá 1. Então, dos 2, 2 menos 1, 1. Então, na verdade, evaporou nesse dia 1 centímetro de água ou 10 milímetros. Tá? Então, foi a evaporação. Geralmente, quando, naquela formulazinha que eu coloquei para vocês lá, ó, que a evaporação vai ser sempre a leitura final menos a inicial, tá? Ó, a evaporação vai ser igual, né? A leitura final menos a leitura inicial. Lembrando que essa leitura inicial, para o caso que isso aqui está acima, seria uma leitura negativa, né? Então, se a gente for considerar aqui, ó, evaporação é igual. Isso pela forma, tá? Leitura final. Leitura final que eu estou olhando lá é de 10 milímetros, ou 1 centímetro, né? Que é a mesma coisa. Menos a leitura inicial. Qual seria a leitura inicial? Leitura inicial seria o zero aí, né? Então, 10 menos zero, então seria 1, nesse caso aí. Então, a gente tem esses valores que a gente considera aí. Ou seja, se não tivesse dado nenhum tipo de... Se não tivesse ocorrido nenhuma evaporação, estaria esses 20 milímetros de chuva acumulado aqui dentro, ou 2 centímetros. Então, estaria no nível 2 aqui. Como está no 1, 2 menos 1, 1. Então, diretamente aí, no próprio raciocínio. Beleza? Vamos lá. Voltar aqui para o nosso evaporímetro. Então, toda vez que eu tenho um reservatório, né, aquela medição que a gente considerou lá, 10 centímetros, vamos supor que esse 10 centímetros, eu quero saber a quanto que isso corresponde à evaporação de água de um rio, por exemplo. Eu pego os 10 milímetros, multiplico por 0,6, que é o fator de correção para rio. Então, 10 vezes 0,6, lá no rio, como se fosse uma evaporação de 6 milímetros por dia. Tá? Num reservatório que foi represado seria 0,7, numa represa de água parada, 0,8. Beleza? Esse aí é o vaporímetro de Pichet. Esse vaporímetro de Pichet, ou de Piche, que é chamado, ele é um tubo cilíndrico de vidro, ele parece um termômetro, tá? Aqueles termômetrozinhos de medir temperatura. Então, ele tem na sua extremidade inferior, né, no caso embaixo, ele é tapado, depois vem o tubo de vidro, né, cheio de água destilada, tá? E ele tem um discozinho de papel de feltro, que tem em torno de 3 centímetros aí de diâmetro, que deve ser previamente molhado com água. Então, você coloca a água embaixo, coloca ele. Esse evaporinho de Pichet, ele não é um negócio tão preciso, tá? Porque dependendo da umidade do ar, na situação que está, ele varia um pouco, né? O bom mesmo é o tanque classe A para fazer a medição de quantidade de água evaporada. Mas ele tem uma precisão médica, vamos dizer assim. Tanto o tanque classe A quanto esse evaporímetro aí de Pichet, eles vão fornecer esses valores aí de evaporação. No entanto, os dados dessa evaporação do tanque classe A devem ser considerados e convertidos, né,
e os tanques classe A são mais confiáveis do que o do Evaporim de Pichi. Esse aqui é só um exemplo de não sei se eu já comentei com vocês sobre isso, né, de um produto que é adicionado a superfícies líquidas para diminuir a evaporação. Então, seria uma solução, talvez para locais onde depende dessa água, para não evaporar tanta água, e principalmente para abastecimento urbano, né? Ou para usina hidrelétrica, talvez. Só que em usina hidrelétrica ou local que é para abastecimento urbano, sempre vai ter fauna ali dentro, sempre vai ter a vida aquática lá dentro. Então, na época que houve aquele racionamento de água lá em São Paulo, lá no tal da Sistema Cantareira, lá de São Paulo, eles falaram muito em utilizar produtos dentro da água para evitar ou diminuir a evaporação. Esse produto aí que foi desenvolvido por um químico chamado Marcelo Gugliotti, esse químico, ele desenvolveu um produto onde adiciona dentro da água substâncias químicas, né, no caso seria substâncias químicas mais orgânicas, que diminuiria a evaporação de água em até 50%, segundo o estudo, né? Então, diz que é um produto químico à base de calcário e cera de abelha, né, com alguns óleos vegetais à base de cera. Então, ele formaria uma camada, uma película sobre a água e automaticamente ele evitaria a evaporação de água. Seria bom? Não sei. Talvez, quimicamente, com relação à questão da característica da água, talvez não seria uma coisa tão ruim, né? Porque é um produto que é biodegradável e tudo mais. Porém, eu digo que isso aí, essa película protetora que forma aí, que evita a evaporação de água, poderia fazer com que juntasse muitos gases aqui dentro dessa água, principalmente da respiração aqui dos peixes, dos micro-organismos, e talvez essa liberação de gases para a atmosfera seria prejudicada com essa película protetora, e talvez prejudicaria a vida aquática. Então, isso aqui, como não tem muito estudo, não foi muito para frente, mas saiba que já existe produto para diminuir a evaporação de água aí. Então, de todos os fatores que a gente já comentou e que afeta a transpiração, seria o quê? O sol, né, radiação solar, que influencia na temperatura, quanto maior a temperatura, maior a evaporação, a umidade do ar, a velocidade do vento. Então, essas características são as mesmas que também influenciam na transpiração das plantas, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a evapotranspiração medida com base no lisímetro, que é um outro equipamento utilizado para medição agora não é só da evaporação, e sim da evapotranspiração. A evapotranspiração real, ela é permitida ou ela é medida com base nesse equipamento chamado lisímetro, tá? Como é que mede a evapotranspiração de uma planta? Isso aqui é um pé de laranja, isso aqui é um gramado, tá? Um pé de laranja, um gramado. Um pé de laranja num solo exposto. Aqui tem outros pés de laranja num solo mais coberto. Uma grama velha seca que, pelo jeito, passaram veneno aqui em volta, tá? Mas é uma grama que, pelo menos, está protegido. É um pé de laranja que, pelo menos, está um pouco protegido pela grama seca ali, que já ajuda a água não evaporar tanto. Então, já é algo bom. Mas como é que faz para medir a evaporação de água que essa planta? Quanto que essa planta de água está perdendo por dia? Só para vocês entenderem, esse lisímetro, ele é um equipamento que funciona da seguinte forma. Isso aqui é como se fosse uma balança grande, tá? É como se aqui fosse uma balança grande. Imagina aquelas balanças que pesa caminhão, tá? Só que aí, no lugar de pesar o caminhão, né? É como se colocasse um coxo ali em cima, um negócio ali em cima, e plantasse uma planta com solo aqui, tá? O que esse lisímetro tem, tá? Ele vai ter a planta, ele vai ter solo, aqui dentro dele vai ter mais ou menos aí 1 metro, 1,5 metros de profundidade, uma profundidade suficiente que não interfira no desenvolvimento dessa planta aqui, ou seja, que não atrapalhe o crescimento da raiz. Então, se for uma planta que chega aí mais ou menos a uns 80 centímetros de profundidade a sua raiz, isso aqui tem que ter pelo menos 1,5 metro, 2 metros de profundidade para não interferir no crescimento dessa raiz, tá?
Um gramadozinho desse aqui, que a raiz é mais superficial, até que é um lisímetrozinho mais simples, mais rasinho. Esse aqui não, já tem que ser um negócio mais fundo, onde a raiz vai crescer aqui sem ter interferência. Do lado aqui tem umas canaletas laterais, é como se fosse um vaso enterrado isso aqui. Imagina um vaso que eu enterrei ele. E lá no fundo desse vaso que eu enterrei, lá embaixo, é como se fosse uma balança pesando ele. Imagina um vaso que eu abri um buraco, enterrei, e lá embaixo onde eu enterrei tem uma balança que pesa ele. Eu vou pesar quanto que essa planta está perdendo de água por dia. Nas laterais desse lisímetro, ó, aqui tem um lugar que reserva água, tá? Porque se chegar a dar uma chuva, ou se eu chegar a irrigar essa planta e a água do solo, e o solo não conseguir absorver a água, o que vai acontecer? Essa água vai escorrer e vai acumular aqui nas laterais. Ou seja, essas canaletas laterais aqui, ó, elas vão absorver a água do escoamento superficial do solo, tá? Como todo vaso, também existe aquela água que drena lá para o fundo. Lembra aquela água que a gente fura? A gente não pega um vaso, a gente não fura o fundinho do vaso, para quando coloca muita água, a água drena lá pelo fundo? Aqui é a mesma coisa. No fundo desse vaso gigante aqui, lá também tem uns buracos, que se chegar a chover demais, a água vai descer e vai ser capturada lá embaixo também. Então, isso aqui é um sistema todo controlado, onde eu controlo a entrada de água com precipitação, ou chuva, se vir em chuva, aí tem que ter um negócio para medir a quantidade de chuva que caiu. Então, tem o controle da entrada de água, tem o controle da água que escorre para as laterais, que seria esse QS aí da fórmula aí, ó, que é o escoamento superficial. Tem esse QB, que é o escoamento subterrâneo, aquela água que vai lá para o fundo e infiltra lá para o fundo. E tem esse ΔV, que é a variação de peso, ou seja, quanto que esse negócio pesa de um dia para o outro. A variação de peso, tá? Isso aqui, ó. É a variação de volume e peso. Esse ΔV aí da fórmula. Então, só para a gente entender, né, as medidas. O P, lá da fórmula, é a precipitação, medida no pluviômetro. O E é a evapotranspiração, que é o que eu quero saber dessa planta. O QS é o escoamento superficial, que é medido ali naquelas canaletas laterais, que capta a água quando escorre. O QB é o escoamento subterrâneo, aquela água que vai lá para o fundo, que ela não fica retida no solo, e desce lá para o fundo, e como se fosse aquela água que sai do vaso. Quando você coloca pouquinha água num vaso, você vai irrigar uma planta na sua casa, você coloca a água lá, um meio copinho d'água, vamos supor. Se eu coloquei pouquinha água, o que vai acontecer? Uma parte da água a planta vai absorver, outra parte vai ficar retida no solo ali. Se tiver matéria orgânica, tiver argila, vai segurar essa água. Se eu colocar muito mais água, além do que a capacidade de armazenamento do solo, o que vai acontecer? O solo vai absorver, vai encharcar os poros pequenos, os microporos que absorvem a água, e o excesso de água vai drenar pelos poros grandes, pelos macroporos, são os poros que faz drenagem de água. E a água vai descer e vai lá para o fundo. E vai sair lá pelo fundo do vaso, e vai perder essa água. Se tiver um pratinho ali, vai ficar dentro do pratinho. Se tiver no chão, a água vai escorrer pelo chão afora. Não é assim? Então, esse lisímetro, ele é como se fosse uma planta dentro de um vaso, onde tem todas as medidas controladas. É o que vocês vão fazer na APS de vocês. Vocês vão ter que fazer essa simulação de um lisímetro na casa de vocês. Depois eu vou explicar melhor como que isso acontece. Beleza? Então, vamos supor, tá? Então, acho que eu tenho um exercício aqui, ó. Um lisímetro foi instalado sobre uma região para a medição da evapotranspiração, tá? O lisímetro apresenta as seguintes dimensões. Então, ele tem 10 metros de largura, de diâmetro, tá? 1 metro de profundidade. Só que esse 1 metro de profundidade é só como informação, a gente não vai utilizar isso aí para nada. Então, ele tem 10 por 1, tá? 10 de largura por 1 de fundura. Tem uma laranjeira plantada no centro desse lisímetro. Num belo dia lá, foi adicionado um sistema de irrigação na área dentro do lisímetro, foi irrigando ele, e molhou o local um total de 3.927 litros de água. Tá? Então, jogou 3.927 litros de água dentro daquele super vaso ali, ó. Então, como se tivesse adicionado 3.927 litros de água aqui.
Beleza? Tá. Aí vem a primeira pergunta. Qual a lâmina de água que foi adicionada pela irrigação sobre o solo? Lâmina é quando eu estou pegando esses 3.927 litros e transformando isso em milímetros. Quanto seria isso em milímetros? Se eu pegar esse total e converter isso em chuva, dá quanto de água? É a primeira pergunta, tá? Desses 1.000 litros, desse total de 3.927 litros, 1.000 litros foram coletados no fundo do lisímetro. Ou seja, aquela água que foi lá para o escoamento subterrâneo. 1.300 litros foram coletados nas canaletas laterais. E 1.200 litros ficaram retidos no solo. Aí vem a pergunta, qual a lâmina que infiltrou e escoou superficialmente no solo e, automaticamente, qual é a evapotranspiração real? Então, vamos pegar esses valores e vamos fazer essa conta aí. Só para vocês entenderem melhor como é que é isso. Então, imagine aqui o nosso lisímetro, tá? Então, foi adicionado aqui, né, em toda essa região em volta da planta aqui, foi adicionado, vou botar uma corzinha preta aqui melhor, 3.927 litros, né, é a informação que está ali no exercício. Então, jogou aqui 3.927 litros. Se vocês conseguem enxergar aí. 3.927 foi o total de água que foi jogada. Beleza. Litros. Vou colocar aqui um pouquinho mais para cima que dá para enxergar. Vou colocar aqui. Então, jogou 3.927 litros. Beleza. Lá no fundo desse lisímetro, né, lá no fundão dele, né, a 1 metro de profundidade, lá embaixo, né, ele vai ter uma profundidade ali para baixo, lá no fundo dele, foi coletado a água que sobrou desses 3.927, ou seja, botou muita água, e aí um pouco foi lá para o fundo e drenou, né, ficou lá no fundo do lisímetro. Quanto que drenou? O exercício está dizendo aqui que drenou, deste total, 1.000 litros foram coletados no fundo do lisímetro. Então, é aquela água que foi lá para o fundão. Tá? Então, 1.000 litros foi lá para o fundo. Tá? Então, uma parte foi lá para o fundo, outra parte veio para as canaletas laterais, ou seja, no que jogou essa água, esses 3.927, uma parte caiu, outra parte já escorreu para a lateral. Quanto que escorreu? Então, quanto que escorreu foi 1.300 litros foram coletados nas canaletas. Então, 1.000 litros foram lá para o fundo, ó. 1.000 litros foram lá para o fundo. 1.000 litros foi lá para o fundo desse lisímetro. Beleza? Isso aqui é um equipamento que mede a evapotranspiração. Nós vamos descobrir quanto que essa planta perdeu de água certinho durante um dia. Ou toda essa região que ela está aqui, né? No caso, que ela está ocupando. 1.300 litros foram para as canaletas laterais. 1.300 litros. Então, esses 1.300 litros veio aqui e as beiradas aqui pegou essa água. Tá? Tanto do lado de lá quanto dos dois lados, né? Tanto para cá quanto para cá também. A mesma coisa, né? Escorreu para os dois lados. Beleza. Seria esses 1.300 litros aí. Nem colocar, não. Então, tá aí. Voltando aqui ao exercício. 1.200 litros ficaram retidos no solo. Como é que eu sei a água que ficou retida no solo? É simples. Quando eu coloco uma quantidade de água dentro de uma planta, dentro de um vaso, se eu pesar esse vaso antes, pesei ele antes, vamos dizer que deu lá 10 quilos. Aí eu botei 1 litro de água. Desse 1 litro de água, vamos supor que evaporou, vazou lá pelo fundo 500 ml. Então, eu consigo saber, por diferença de peso de um dia para o outro, quanto de água que ficou retida dentro daquele vaso por diferença de peso. Tá? Por diferença de peso, a gente consegue saber a água que ficou retida. E aí, aplica na fórmula. Então, vamos lá. Então, 3.927 foi o que chegou. 1.000 litros infiltrou lá para o fundo.
1.300 escorreu, já na hora que choveu já escorreu, jogou água já escorreu, e 1.200 ficou acumulado aqui, ó, nesse solo, né? Tá falando aqui no exercício, 1.200 litros ficaram retidos no solo. Lembrando que esse valor a gente consegue saber por diferença de peso de um dia para o outro que esse vaso estava, tá? Então, 1.200 litros, vamos dizer que a água ficou retida. 1.200 litros, que é o que está retido no solo. Beleza. Então, como é que a gente... Oh, caramba, o que eu fiz aqui? Acho que aumentei o zoom, né? Só diminuir aqui. Acabei aumentando o zoom aqui e tirei a informação que estava ali. Então, 1.200 litros é o que ficaram retidos no solo. Vou colocar aqui de novo. Retido. E aí, a pergunta é a seguinte. A pergunta ali é a seguinte. Desse total aí, ó, desse total aqui, ó, quanto que... Vou recortar isso aqui para ficar mais fácil da gente... Deixa eu só, como é que eu faço aqui? Deixa eu fazer um esquema aqui, limpar isso aqui tudo. Depois eu colo de novo. Agora eu vou colar ele aqui. Ó, fica melhor. Então, desse total aqui, a primeira pergunta é, lá no exercício, ó. Qual a lâmina de água que foi adicionada pela irrigação? Como que eu sei a lâmina de água que foi adicionada pela irrigação? A primeira pergunta é essa daqui, ó. Qual a lâmina de água que foi adicionada pela irrigação? Então, eu sei que foi adicionado 3.927 litros, mas quanto isso representa em volume? Volume é igual a 3.927. Quanto isso representa em altura de água, que é a minha lâmina? Lâmina de água é mais uma coisa que uma altura, tá? Então, o volume eu já sei, 3.927. Se eu quiser saber isso em metro cúbico, basta dividir por 1.000, seria 3,927 metros cúbicos. Se eu quiser saber a resposta em metros. Mas lembrando daquela regrinha, quando eu tenho litros e tenho área, se eu fazer a divisão ali, eu já consigo saber a resposta direta em milímetros, tá? Então, o volume é igual a área vezes a altura. Se eu pegar essa área que está multiplicando, passar para lá dividindo, fica a área é igual... A altura vai ser igual ao volume dividido pela área. Tá? Então, a altura, é o que eu quero descobrir, que é a minha lâmina de água, vai ser o volume, que seria os 3.927 litros, dividido pela área. Aí que entra o negócio. Quanto que é a área desse trem aí? Quanto que é a área? Tem que descobrir a área disso aqui, a área desse círculo aqui. Tá? Então, a área eu não sei, vou descobrir agora. Qual que é a área? A área vai ser igual a π vezes diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Isso é a área de um círculo. Ou πr ao quadrado, se quisesse saber só com base no π. Qual que é o diâmetro desse negócio aqui? Ó? O diâmetro desse lisímetro é de 1 metro. Ó. Tá ali, ó. 1 metro. Ó. Então, se é 1 metro, quanto que vai dar aqui essa conta? Π, que é o 3,14, né? 3,1416, para ser mais preciso, vezes 1 ao quadrado, dividido por 4. Fazendo essa conta aí, a área desse lisímetro aí que ele está ocupando vai ser de π, 1 ao quadrado é 1, vai ser o π dividido por 4. Então, a área desse lisímetro aí é de 0,78, tá? 0,7853. 54 praticamente. Metros quadrados. Beleza? Então, essa é a minha área. Na hora que eu jogar isso aqui na fórmula, ó, a altura é igual a
3.927 litros, dividido pela área. A área seria o quê? 0, a área do círculo ali, ó. Que ele não dá... É 1 metro mesmo? 1 metro é profundidade, eu estou fazendo a conta errada, gente, ó. É 10 metros de diâmetro por 1 de profundidade. Então, em vez de 1, vai ser 10. Então, vai aumentar um 0 ali na minha forma. Tá? Eu fiz errado ali, eu coloquei como se fosse... É o diâmetro aqui, ó, 10 de diâmetro. Eu peguei a informação errada. Então, vai aumentar um 0 aqui, na verdade, né? Então, isso aqui vai ser 10 ao quadrado, né? E ali vai aumentar um 0. Então, vai ser π vezes 10 ao quadrado dividido por 4. Vai dar, então, 78. Se eu multiplicar por... Então, aqui vai dar 78,53 metros quadrados. Seria a área desse negócio aí. Então, vai dar 78,53 metros quadrados. Beleza? Então, a minha altura, a minha lâmina de água precipitada que choveu, seria essa divisão aí, ó. 3.927, que é o total de água que foi colocado, dividido pela essa área aí que está em metros quadrados, não é metros cúbicos, que é volume. Então, 3.927 dividido por 78,53. Então, vai dar um total de 50 milímetros, certo? Esse deu isso. É isso mesmo. 50.006366. Isso. Então, eu joguei 3.927 litros de água pela irrigação dentro dessa laranjeira aí, é como se tivesse caído uma chuva de 50 milímetros nessa área toda aí. 50 milímetros de chuva ou 50 litros por metro quadrado, né? Se você pegar 50 litros e multiplicar por cada metro quadrado dessa superfície redonda que tem aí, vai dar os 3.927 litros. Beleza? Tá. Agora, vamos para outra pergunta que está querendo saber ali no exercício. Ó, a outra pergunta, deixa eu pegar essa fórmula aqui logo para jogar lá. Pergunta o seguinte: deste total, 1.000 litros foram coletados no fundo, 1.300 foram coletados nas canaletas e 1.200 ficaram retidos no solo. Qual a lâmina que infiltrou e escoou superficialmente no solo? E qual é a evapotranspiração real? Então, está querendo saber a lâmina. O que a gente vai jogar isso aqui tudo na fórmula? Vamos jogar tudo isso aqui na fórmula, em litros mesmo, depois nós transforma isso aqui tudo em lâmina. O que é lâmina? É pegar isso aqui tudo, esses volumes, e dividir pela área, que nem a gente fez lá com a chuva que precipitou, com a irrigação. Nós não pegou esses 3.927 e dividiu por 78, para saber a lâmina? Mesma coisa, eu vou pegar os 1.000, dividir por 78, tudo isso aqui dividir pela área, pelo qual acumulou essa água toda. Tá? Então, fez a divisão, eu sei a lâmina, e para saber a evapotranspiração, é só eu descontar lá na fórmula, beleza? Então, vamos lá. A lâmina evaporada já está aqui. A lâmina evaporada não, a lâmina precipitada é esses 50 milímetros aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou só colar essa formulazinha aqui, ó, que é a que a gente vai usar agora. Ó, essa fórmula aqui, que é a fórmula da evapotranspiração. Tá? Então, usando os valores de volume, só usando os valores de volume, como é que fica essa fórmula aí? Ó? Então, vou colocar aqui. Evapotranspiração vai ser igual a precipitação, que é os 3.927 litros, menos o QS. O que é o QS? QS é o escoamento superficial, é aquela água que escorreu para a lateral aqui, ó, foi coletada pelas canaletas e mediu. Seria menos 1.300, tá? Litros, menos o QB. O que é o QB? É o escoamento subterrâneo, aquela água que foi lá para o fundo do lisímetro, que foi os 1.000 litros que foi lá para baixo. Menos 1.000, menos o ΔV. O ΔV é a água que ficou retida no solo. Isso aqui dá por diferença de peso e de volume. Então, o retido foi 1.200, de acordo com o exercício. Então, nós temos essas informações aí. 3.927 menos 1.300, menos 1.200, menos 1.000. Então, fazendo essa conta aí, vai sobrar 427. 427? Uhum.
427 litros. Então, o que é 427 litros? Desses 3.927 aí que eu joguei na planta, ou que caiu de chuva, ela usou para ela mesma, somente 427 litros. Então, 3.000 e lá vai fumaça, foi tudo que perdeu para algum canto. Ou desceu, ou escorreu lateralmente, ou está ali retido no solo. Até que essa aqui está retida no solo não é uma perca, porque a planta pode usar ela depois. Por fato de estar retida, essa água a planta consegue absorver ela depois. 427 litros é o que a planta demanda todos os dias, é a evapotranspiração dela. Se tem 1.200 retido no solo, essa planta consegue, vamos dizer assim, viver tranquilamente por 3 dias, né? Com base na retenção nesse espaço aqui. Nesse espaço aqui, tá? Por que eu digo nesse espaço? Porque se isso aqui não tivesse essas beiradas aqui fechadas, claro que a água que a planta precisa vem de lugar mais longe. Então, se a planta precisa de mais água e aqui está seco, vem água de longe e vai drenando por dentro do solo e chega na raiz da planta. Ou ela estica a sua raiz e vai buscar essa água mais longe, né? Ou ela vai atrás ou a água vem até ela por diferença de concentração. Assim como vem também os nutrientes. Então, se ela demanda 427 litros de água por dia, se eu fosse irrigar, eu não precisava de irrigar mais do que isso, somente os 427, nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Talvez os 430, né? Por um dia que for mais calor ou mais fresco, esse valor pode variar um pouco, de 400 a 450, vamos dizer assim. 427 é a média, eu colocaria todo dia 450 litros de água nessa planta para não ter problema de faltar água para ela. Mas não colocar 3.927, que aí vai ser muita água que vai ficar ali, e isso não serviria para nada, né? Só vai ser perda. Beleza. E quanto que isso representa em tudo isso aqui representa em milímetros, tá? Quanto isso aqui tudo representa em milímetros? Então, é só eu pegar todos esses valores aqui e dividir pela área, tá? Ó. Então, vou pegar aqui o QS, ó. Primeiro, que é a água que escorreu lateralmente. QS, tá? O QS é igual a 1.300 litros, que foi a água que escorreu lateralmente. Quanto isso representa em volume? Em volume não, em altura. Altura não é igual ao volume dividido pela área, volume sobre a área. Então, se eu pegar esses 1.300 litros aí, né, e dividir pela área, que é de 78,53, eu vou ter exatamente isso em milímetros. Tá? Então, a minha altura de água que escorreu lateralmente... 16,55. 16,55. Beleza, milímetros. Vamos pegar essa outra informação aqui, ó, que é o 1.000 litros aqui, ó. O 1.000 litros é o QB, que é a água que foi lá para o fundo, tá? O QB, que é a água subterrânea, que foi, infiltrou lá para o fundo do... Infiltrou não, percolou, ou se perdeu, né? Vazou lá pelo fundo do vaso, como se fosse. 1.000 litros, tá? O QB da forma. Esse QB eu vou fazer a mesma coisa. A altura é igual volume dividido pela área. A minha altura, que foi lá para o fundo, de água, vai ser os 1.000. 12,73. Isso. Então, vamos botar aqui, dividido por 78,53. Então, deu 12,73 milímetros. E, por último, para a gente encerrar, o 1.200 aqui, ó, né? O 1.200 é o tal do ΔV. Tá? Vou botar AV. O que é o tal do ΔV? Que é esse símbolozinho aqui, ó, tá? Esse símbolozinho aí. O nosso ΔV corresponde a 1.000 litros, tá? O que é esse ΔV? É a variação de peso, tá? É a quantidade de água retida no solo, que isso é medida por diferença de peso. Esse ΔV, vou chamar aqui de, como eu não sei onde é que tem delta aqui, aqui é um triângulozinho aqui, ó. Pronto. ΔV, né?
Então, o nosso ΔV ficou um pouquinho grande, né? A nossa variação de peso é igual a 1.200 litros. Quando eu pego 1.200 litros e divido pela área também, eu vou achar o valor também disso em milímetros, né? Nosso volume aí é igual a 1.200 dividido pelos 78,53 metros quadrados, né? Litros por metro quadrado, tá? A nossa divisão aqui, lembrando que litro por metro quadrado já dá a resposta direto em milímetros. Fazendo essa conta aí, quanto que dá? 15,28. 15,28 milímetros. Então, se eu somar os três, tem que dar o 50, tá? Toda a água que vazou pelo fundo, mais a água que ficou retida, mais a água que... Toda essa água aqui tem que dar a somatória de todas elas, porque aqui, ó, isso aqui é uma somatória de tudo, né? Ah, vamos pegar o 427 também, ó, da evaporação, né? E aí tem que somando tudo isso aqui em milímetros, tem que dar os 50 da água que chegou. Por isso que eu vi que não deu só 44 aqui, eu falei, alguma coisa tá errada. Então, a nossa evapotranspiração vai ser igual também, isso aqui foi os 427. Então, o que eu vou fazer? Na evaporação foi de 427, que é o que a planta perdeu. Esse volume aí, altura igual ao volume sobre área. Eu coloquei V aqui, na verdade é para ser H, tá? Ficou errado aqui, ó. Essa outra aqui, mas vocês estão ligados aí, né? Então, seria os 427 litros dividido pela 78,53. Pode ser que não bate exatamente os 50 por causa do arredondamento de algumas casas aí que a gente pode ter comido aí. Mas tem que bater agora. 5,43. Então, H é igual a 5,43 milímetros. Então, ó, o que a planta perde de água por dia mesmo é 5,43 milímetros ou 427 litros de água. Isso aqui está falando em lâmina, ali está falando já em volume direto, 427 litros. Então, quando somar tudo isso daí, tem que dar 50, se não der, vai dar 49,9, bem pertinho de 50. Deu 49,99741245. É porque a gente não usou todas as casas depois da vírgula desses valores aqui, né? A gente usou só 2 casas, mas seria isso aí. Então, precipitação foi de 5,43, a infiltração de água, a lateral, a água que escorreu lateralmente, foi de 16,55 milímetros, 12,73 é a água que foi lá para o fundo, e a água que foi retida no solo, 18,28 milímetros. Né? Então, se a gente fosse considerar, todo dia a planta evapotranspira 5,43 milímetros, então, essa planta, vamos dizer assim, ela tem água para mais 3 dias armazenada para ela, sem precisar de irrigar. Seria mais ou menos isso daí. Ela evapora isso aí, 5,43 milímetros, ainda tem 15,28 retido. Se essa planta fosse... se eu fosse irrigar todos os dias, não precisa de colocar mais do que 5,43 milímetros, ou, convertendo isso em litros, daria 527 litros. 427 litros de água seria o valor exato. Pode ser que um dia eu bote um pouquinho menos, outro dia eu boto um pouquinho mais. Se for um dia mais frio, eu boto uns 400 litros. Se for um dia muito quente, você observar que está um pouco acima da média da temperatura, eu boto ali uns 450. Mas, em valores diretos, seria isso aí todos os dias. Em torno de 427 litros de água é o que a planta realmente precisa todos os dias. 427 litros de água é o quê? É a somatória do que ela usou para ela viver, mais o que evaporou do solo. Evapotranspiração, é a água evaporada do solo, mais o que a planta transpirou. Talvez o que ela transpirou mesmo não foi nem nada, né? Mas a evapotranspiração é a somatória desses dois valores. O que ela usou, mais o que ela usou mesmo é em torno de 10% do que vai para o solo. Então,
Se for pegar desses 427 litros aí, a planta usou para ela uns 42, passou por dentro dela e liberou para as folhas. 10% disso. Enquanto que o solo evaporou o resto tudo, tá? Beleza? Então, hoje nós falamos aí sobre o lisímetro, beleza? E aí tem, deixa eu ver aqui, um outro exercício aqui que é sobre o gramado. Esse aqui é o exercício para vocês terminar de fazer nessa aula de hoje, tá? Esse aí é o exercício que vai ficar aí para vocês fazer no restante da aula. Ele é um pouquinho diferente do outro, vocês vão ter que fazer mais ou menos semelhante a esse que eu passei para vocês agora. E raciocinar aí. Esse caso aí, os valores estão já tudo em milímetros, aí já vai ser o contrário, aí você já tem que saber quanto que isso dá em litros de água, tá? Então tá aí o exercício, quem quiser tirar uma foto aí e tal, mas daqui a pouco eu já posto ele lá para vocês, que é sobre evapotranspiração também. Um gramado recebeu em um determinado dia 20 milímetros de chuva sobre o lisímetro de 2 metros de diâmetro. Aí pergunta-se, deste total, 8 foi para o fundo, 2 foi para as canaletas laterais, 5 ficou retido no solo. Aí, no caso, está tudo em milímetros. Lá eu tinha colocado os valores em volume. Então, vocês têm que fazer essas conversões aí, chegar ao resultado. Beleza? Então, era isso na nossa aula de hoje, com o tempo que a gente tem. Postar que dia, professor? Até amanhã, tá bom, né? Eu boto aí para vocês fazerem agora, mas já posta logo isso aí. Isso é coisa rápida. Beleza, obrigado. Deixa eu... Sempre valendo alguma coisinha, né? Deixa eu tirar o compartilhamento de tela aqui e vamos fazer a chamada. Aí, gente, amanhã, como foi falado aí no início da aula, tem essa questão do PDI. É para todo mundo vir para a turma participar normalmente, tá? Todas as turmas da noite, do dia, todo mundo vem, participa. E depois, quem tem aula depois, no caso amanhã, vocês têm aula do quê? O que vocês têm aula amanhã? Amanhã é topografia? Topografia. Isso. Então, depois que acabar esse negócio do PDI, aí entra na aula, né? Então, a gente imagina que em torno de uma hora e pouco, vai fazer esse negócio do PDI aí, que vai começar às 19 horas, e depois o professor segue com a aula. Se por acaso também não der tempo, às vezes se estender, aí ficaria só isso aí mesmo, né? Mas aí vai ficar lá o critério do professor ver e ver se vai dar tempo de continuar a aula depois. Mas o recomendado pela instituição é, primeiro momento, faz o PDI, depois o professor começa a aula. Beleza? Então é isso aí. Vamos fazer a chamada aqui agora. Deixa eu colocar aqui. Agrometeorologia aqui. Tiago. Vamos lá. Responda aí, presença aí. Adilson. Adilson. Tá aí ou não? Acho que eu tenho um chiado aí, mas... Tá aí não? Eu vi entrando no começo, mas não vi respondendo agora, fica com falta. Aline da Silva. Presente, professor. Aline Silva. Presente. Paula. Ana Paula. Estou aqui. Bruna Santos. Daiane. Tô aqui. Bruna tá aí não? Bruna falou alguma coisa aí no chat? Bom, não, né? Vamos lá. Eliel. Presente. Eloine. Presente. Fabiano. Presente. Fábio. Presente. Felipe. Gabriel Felipe. Tá aí não? Gabriel Felipe. Gabriel Henrique. Presente, professor.
Gabriel Pereira. Gabriel Rodrigues. Ok. Gabriel Pereira, Rodrigues. Já foi. Cadê? Gisele. Presente, professor. Guilherme. Presente, professor. Humbert. Jaqueline Bedone. O Humbert não tá aí, não? Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver. Quem tá? Depois do Humbert. Jaqueline Bedone já foi. Jaqueline Figueiredo. Tá aí, não? Vamos lá. Jaqueline Figueiredo. Outra. Jefferson Alves. Juliane. Beleza. Juliane, cadê? Juliano. Juliano aqui, professor. Tá. Beleza. Juliane tá aí também. Kate. Presente, professor. Lauane. Lauane tá aí, não? Presente, professor. Lauane? Tá. Lígia. Presente. Lincoln. Presente, professor. Lucas Eduardo. Presente. Marcelo Araújo. Márcio. Márcio. O Marcelo Araújo não tá aí, não? Nenhum dos dois? Ô, professor, Hum. o Márcio, ele estava assistindo a aula, ele falou no Zap, lá no grupo, que caiu a internet dele e não estava conseguindo conectar. Tá. Maila. Presente, professor. Beleza. Já mandei pra Naldemir. Paulo Antônio. Ô, presente, professor. Beleza. O Paulo tá aí ou não? Pedro. Presente, professor. Quem falou Pedro? Tá. Paulo não tá aí não, né? Raul. Raul da Silva, tá aí. Rodrigo Fernandes. Presente, professor. Vinícius. Presente, professor. William. Presente, professor. Beleza, então, gente. Então, é isso aí. Então, encerramos nossa aula de hoje. E daqui a pouco eu já posto aquele exercício lá. Quem já vem fazendo, vocês já colocam lá também. Quem tirou foto aí da imagem e tal, é assim que chegar a aula, eu já mando para o YouTube, já mando lá também. Valeu? Professor, Hum. eu não tô entendendo aqui. De todo jeito, eu preciso